Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar de um tema muito importante que tem pautado muito a agenda do varejo brasileiro desde 2020, que é o processo de IPO, a abertura de capital de uma série de empresas no Brasil de varejo e fusões e aquisições, o que a gente chama de M&A, que também tem sido motivo de muita notícia e de muita pauta nos últimos 12 meses. Eu primeiro vou começar a falar de IPO. Em 2020 a gente teve no Brasil 28 aberturas de capital, sendo 8 de varejo, e agora em 2021, eu estou gravando esse vídeo em maio de 2021, a gente já teve 13 IPOs, sendo 3 de varejo. Falando um pouquinho da agenda do IPO, a gente, antes de 2020, vinha com o mercado de capitais no Brasil fechado, a gente tinha um número muito baixo de IPOs, e principalmente varejo. Varejo não era um segmento na Bolsa, na B3, muito comum da gente se ver. E a gente viu em 2020, a gente vai ver nesse slide que eu vou mostrar, diversos setores de varejo. Então a gente vê farmácias, supermercados, empresas de moda, de pet, abrindo capital e, mais importante, abrindo capital com muito sucesso em 2020. Como eu já comentei, foram 8 aberturas de capital de varejo em 2020. Em 2021, agora que a gente está gravando esse vídeo em maio, já são 3. E no slide seguinte, a gente está vendo as marcas que passaram por isso. Eu gosto de reforçar que são marcas de segmentos diferentes. Em 2021, a gente ainda tem uma série de empresas que, por motivos diferentes, em momentos diferentes, já anunciaram, adiaram ou mudaram suas agendas em relação ao IPO. Quando a gente soma essa lista toda das empresas que já abriram em 20, em 21 e as que estão anunciando ou já anunciaram, a gente chega aí para uma lista próxima de 30 empresas, o que mostra a força, a agenda de empresas que vem se tornando empresas de capital aberto no varejo só em 2 anos. Não bastasse esse movimento todo, essa força dos IPOs, junto com isso, principalmente nos últimos 12 meses, a gente vê uma retomada, uma força grande do processo de fusões e aquisições. Então, a gente teve Carrefour e Big movimentando muito o setor de varejo alimentar. Depois a gente teve Arezzo Reserva movimentando muito o varejo de moda. E aí, mais recentemente, em 2021, o Grupo Soma com Hering, um movimento importante. E agora, mais recentemente, Pague Menos, Extrafarma. Então, em segmentos diferentes, eu estou citando 4 casos, mas a gente também teve B2W com um grupo único. Então são 5 exemplos que mostram, num curto período de tempo, o quanto a agenda de fusões e aquisições, além dos IPOs, se mostra intensa e forte. Bom, naturalmente surge a pergunta, o porquê dessa força toda recente do varejo, tanto na agenda de IPOs quanto numa agenda de fusões e aquisições. Eu tenho que pelo menos 3 motivos, 3 explicações que eu quero deixar para vocês que, na minha visão, continuam fortes e que devem continuar pautando a força dos IPOs futuros e do processo de M&A futuro. A primeira delas é comum a todos os setores, é o Brasil de taxa de juros mais baixas, que tem feito com que investidores não só institucionais, mas investidores, pessoas físicas, tenham buscado ativos de mais risco, ativos alternativos à renda fixa e movimentado principalmente essas aberturas de capital desde 2020. Então, um Brasil de taxa de juros baixo, que é um Brasil novo, a gente não conhecia esse Brasil, eu acho que é um primeiro motivo que explica esse aumento de IPOs desde 2020. O segundo motivo aí bem ligado ao varejo é que o varejo fez a sua lição de casa em termos de governança, em termos de formalização. Dá para a gente afirmar que hoje a gente tem empresas sólidas, formais, organizadas e prontas de fato para abrir seu capital. Se a gente voltar 10, 15, 20 anos no tempo, essa infelizmente não era a realidade do setor de varejo. A gente tinha uma fragilidade institucional, contábil, fiscal e uma série de empresas, o que não permitia essa quantidade que a gente tem hoje de empresas preparadas, prontas, com auditoria, com governança, que permitem, em vários segmentos, e como eu já mostrei,
A gente tem não só em segmentos tradicionais, mas em segmentos novos, empresas se candidatando ao IPO ou uma aquisição por uma empresa maior. Então esse é o segundo motivo, essa formalização e de fato essa preparação das empresas de varejo mais recente para isso. E o terceiro, e eu acho que bastante importante, é o quanto o varejo brasileiro tem se mostrado resiliente e, mais que isso, o motor de crescimento da nossa economia nos últimos anos. O Brasil cresceu muito em função do mercado interno, em função do consumo. Claro que há um desequilíbrio, a gente espera que o Brasil possa crescer também a partir da infraestrutura, né? Mas a verdade é que o pouco crescimento que a gente teve, a gente espera que ele seja maior nos últimos anos, foi muito em função de consumo, de demanda interna, o que mostra que empresas de varejo, e muitas das empresas que estão listadas, têm se mostrado resilientes durante as crises, fortes durante o período de crescimento, o que naturalmente atrai capital, atrai investidores, seja para a abertura de capital, seja para operações mais estruturadas de fusões e de aquisições. Então acho que esses três motivos, né? A taxa de juros mais baixa, a preparação das empresas em termos de formalização e governança, né? E esse histórico dos últimos anos de um setor resiliente, forte no contexto da nossa economia, na minha visão, explica esse histórico da gente ter tantas empresas abrindo capital e o interesse do capital por elas e esse histórico de fusões e aquisições. Então a ideia desse vídeo foi dar para vocês primeiro um panorama e os dados desse fenômeno recente do varejo abrindo capital e do varejo sendo cada vez mais notícia em termos de fusões e aquisições. Nos vemos no próximo vídeo aqui no nosso canal.